No último vídeo nós vimos como utilizar as variáveis no Python, variáveis básicas, que são inteiro, float, o número de ponto flutuante, str, que a gente pode utilizar para armazenar palavras, conjuntos de caracteres, e a variável booleana, para armazenar verdadeiro ou falso. Agora, quando a gente for construir um algoritmo mais complexo, a gente não vai querer salvar cada valor em uma variável própria, porque muitas vezes a gente vai ter um conjunto grande de dados. Eu vou ter, por exemplo, a posição de um objeto em 100 instantes de tempo diferentes. Eu não vou querer criar uma variável para cada dado. O que a gente quer é um tipo de variável que possa armazenar um conjunto de dados. Então isso a gente chama de forma geral de estrutura de dados. De uma forma simples, a gente pode entender estrutura de dados como um tipo de variável que pode armazenar um conjunto de dados internamente. Vocês já viram um tipo de estrutura de dados, possivelmente em C, que se chama array. Então, no array, vocês podiam armazenar um conjunto de dados dentro de um array, e não um dado só. O Python tem várias estruturas de dados nativas. Como nativa, eu quero dizer que fazem parte do núcleo duro da linguagem, que para utilizar eu não preciso de nenhuma biblioteca externa, nenhum pacote externo instalado para funcionar. Só o Python já contém essas estruturas de dados. Elas são a lista, o tuple, o dict e o set. A gente vai ver cada uma delas, mas a que mais é utilizada e que a gente também vai utilizar dentre essas é a lista. Para criar uma lista, eu coloco o conjunto de valores que eu quero dentro da lista entre colchetes e separados por vírgula. Então, vamos colocar 3 números de ponto flutuante dentro dessa minha lista. Então, tenho aqui 3 valores separados por vírgula entre colchetes. E eu vou atribuir essa lista a uma variável que eu vou chamar de x. Então, se eu rodar só essa linha com F9, posso ir lá no explorador de variáveis, eu vou ver então essa lista na memória com o nome x. Então tem tamanho 3, porque tem 3 elementos dentro. E se eu clicar aqui, eu posso até ver elemento por elemento. Então, o elemento que está na posição 0, notem que o Python começa a numerar os elementos a partir do 0. Esse elemento é do tipo float, tem valor 1. E assim por diante. Eu posso também criar uma lista com tipos misturados. Não precisa ser todos os valores do mesmo tipo. Então, isso já é a primeira diferença entre a lista do Python e o array do C. Então, eu vou criar aqui uma lista que contém o nome de uma pessoa, a altura da pessoa e a idade. Então, se eu clicar em F9, ele vai então executar esse meu comando aqui no console. Eu tenho aqui na memória essa minha nova variável p, que é do tipo lista, e contém internamente 3 valores. Uma string no elemento 0, um float na posição 1 e um inteiro na posição 2. Uma das coisas que a gente mais vai utilizar a estrutura de dados é para armazenar um vetor. E a gente vai querer também operar com esse vetor. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui é que, infelizmente, a gente não vai poder utilizar uma lista para esse fim, porque uma lista não opera da mesma forma que os vetores da álgebra operam. Vou criar aqui uma segunda lista que armazena só floats. Vamos chamar de y com os valores 2.0, 3.1 e menos 1.1.
Se eu executar, então eu tenho x e y. Se eu interpretar que se x e y são vetores da álgebra, eu esperaria que ao somar x com y, eu tivesse como resultado 3, 5.1 e 2.0. Só que essa variável lista, ela foi criada para modelar uma situação muito mais geral do que só vetores da álgebra. Esse tipo lista foi criado com o intuito de modelar listas no contexto geral. Por exemplo, se eu tenho duas listas de compras e eu somo essas listas, eu entendo que eu, na verdade, estou juntando essas listas. E é isso que acontece na soma de uma lista com outra lista. Então, se eu somar x com y, vocês vão notar que o resultado não é a soma elemento por elemento, mas é juntar as duas listas, formando uma lista com 6 elementos. Os elementos de x e os elementos de y. A mesma coisa ocorre com a multiplicação. Da álgebra, a multiplicação de um escalar por um vetor resulta na multiplicação de cada elemento por um escalar. Por exemplo, se eu multiplicar x por 2, na álgebra eu espero que o resultado seja 2, 4 e 6.2. Só que a ideia de lista aqui é diferente da ideia de vetor. Se eu multiplicar x por 2, o que ele faz é dobrar a lista. Pensando que a multiplicação é a repetição da soma, ou seja, x vezes 2 é na verdade x mais x. Então, o que x mais x faz? Junta x com x. Então, ele repete uma lista. É assim que a multiplicação de um escalar por uma lista está implementada em Python. Para esse papel de armazenar vetores da álgebra e operar como vetores da álgebra, a gente vai utilizar uma outra estrutura de dados que se chama Array e que não é nativa do Python. Para a gente poder utilizar ela, a gente vai ter que importar um pacote externo e a gente vai ver isso mais para o final dessa introdução ao Python. Mas para poder utilizar aquela estrutura de dados, a gente vai ter que fazer uso de listas. Lista faz parte do conteúdo básico da linguagem Python, então nós inevitavelmente vamos ter que fazer uso da lista. Então, é por isso que a gente está vendo como trabalhar com a lista. Não adianta eu conseguir armazenar conteúdos de uma lista se eu não consigo acessar os valores que estão dentro dessa lista. Como eu faço para acessar os elementos de uma lista? Da mesma forma que eu acesso os valores de um array lá no C. O mesmo tipo de notação. Vamos usar como exemplo a extração do nome e da idade da pessoa dessa lista P. Então, João numa variável chamada nome e 23 numa variável chamada idade. Então, eu vou colocar aqui nome é igual. E o que eu quero é o elemento 0 de P. Então, eu coloco P entre colchetes 0. Então, sempre lembrando que a indexação em Python começa em 0. Então, esse elemento aqui está na posição ou índice 0. Isso. Então, está aqui a variável nome do tipo string com o valor João. Eu quero também que a idade, que é 23, vá parar numa variável chamada idade. Então, eu quero a posição 2. 0, 1, 2. Então, está aqui a variável idade com o valor agora 23. Uma diferença do Python para o C é que o Python ele não tem só um índice para cada elemento, ele tem 2 índices. Ele tem um índice positivo, que é esse que a gente acabou de usar, mas tem também um índice negativo. Então, numa lista, eu posso me referir a cada elemento também com um índice negativo, onde o último elemento tem a posição -1, o penúltimo a posição -2, o antepenúltimo a posição -3 e assim por diante. Para que, se eu precise acessar os últimos elementos de uma lista, eu não preciso saber qual que é o tamanho da lista. Se eu quero o último elemento, eu quero que estiver na posição -1.
Uma outra forma de fazer esse comando número 7 aqui é eu falar para o Python que eu quero o último elemento de P. Então eu quero o elemento na posição -1, ou seja, o último elemento. Pode ver que não alterou, porque o comando é o mesmo. Agora vamos colocar a altura numa variável separada também. Então vou criar aqui uma variável altura. O que eu quero fazer é colocar esse valor 1,85. Então esse valor 1,85 eu posso me referir a ele como ao índice 1 ou ao índice -2. Essa é a posição negativa -1, essa é a posição negativa -2. Então P -2. Então está aqui a altura 1,85. Algo que a gente vai estar querendo fazer é acessar vários elementos de uma lista. O Python possui uma ferramenta chamada slicing, ou fatiar, traduzindo para o português. Então eu consigo fatiar uma lista em sublistas, se eu quiser. Então eu vou criar aqui uma lista mais longa para usar como exemplo. Então eu vou colocar aqui 1, 2.3, 4.1, menos 7.2, 5.8, 9.3. Então eu tenho aqui uma lista com 6 elementos. Agora vamos supor que eu quisesse recortar, ou fatiar, né? Essa parte de A. Eu quero pegar esses 3 valores, copiar para uma outra lista. Então eu quero colocar o elemento que está na posição 1, que está na posição 2 e que está na posição 3 dessa minha lista A, numa outra lista que eu vou chamar de B. Claro que eu poderia fazer isso aqui, né? A1, A2 e A3. Mas o que eu quero fazer é utilizar uma ferramenta chamada slicing. Como é que funciona o slicing? Então eu coloco A, abre colchetes, fecha colchetes, e aqui eu vou colocar a posição de onde vai começar o meu recorte. Então vai começar da posição 1. Vou colocar 2 pontos, eu vou colocar a posição onde acaba o meu recorte mais 1. Então a posição onde acaba o meu recorte é na posição 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3 mais 1, que é 4. E eu vou colocar 2 pontos e eu vou colocar o incremento, ou seja, de quantos em quantos elementos eu quero pular. Então eu quero começar do 1, indo de 1 em 1, ou pulando de 2 em 2. No meu caso, no meu exemplo, eu quero que pule de 1 em 1. Então se eu executar, vocês vão ver que ele tem então recortado aqueles 3 valores, 2.3, 4.1 e menos 7.2. Então vamos supor que eu quisesse pegar 2.3, daí pular o 4.1, pegar o menos 7.2, pular o 5.8 e pegar o 9.3. Então vou chamar essa lista de C. Então eu quero começar no 1, eu quero acabar no 1, 2, 3, 4, 5, o elemento na posição 5, então coloco 6, ou seja, 5 mais 1, e coloco o incremento, que é 2. Então, se vocês notarem aqui, a lista C tem exatamente 2.3, menos 7.2 e 9.3. Agora, eu posso utilizar esse recorte também utilizando valores padrões. Por exemplo, se eu quiser, eu posso omitir o incremento. Se eu omitir o incremento, ele vai usar o valor padrão do incremento, que é 1. Vocês podem ver que o B ele fica o mesmo. Agora, se eu mudasse aqui, apagasse o 2, vocês podem ver que daí ele mudaria o incremento para 1. Então, ele pularia de 1 em 1 na hora de fazer esse recorte. Se eu quiser, eu também posso omitir o começo. Se eu omitir o começo, ele vai entender que é desde o primeiro elemento, desde o índice 0. Então, pode ver que ao executar agora o B, ele começa lá da posição 0 e acaba antes de chegar na posição 4. Então ele para na posição 3. E se eu quiser, eu também posso omitir o fim do recorte. O que ele vai fazer vai ser ir até o fim da lista. Vocês podem ver que agora C
começa na posição 1, vai pulando de 1 em 1, porque eu não coloquei o incremento, e vai até o fim dessa lista A, até o 9.3. Se eu quiser, eu posso até não especificar nem o começo, nem o fim, nem o incremento. Eu posso colocar assim, 2 pontos, ou seja, eu não estou colocando nem o começo, nem o fim, nem o incremento. O que ele vai fazer? Ele vai usar como o começo o 0, o fim ele vai até o fim da lista, o incremento vai ser 1. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma cópia do A, né? Porque ele vai desde o começo até o fim, pulando de 1 em 1. Então fica idêntico ao A. Se eu quisesse, eu poderia fazer um recorte dessa lista A utilizando índices negativos. Então vamos supor que eu quisesse recortar esses 3 valores. Então eu posso começar da posição menos 2 e até a posição menos 4. Para ficar mais fácil de entender os parâmetros do slice utilizando índices negativos, pense da seguinte maneira. Esse primeiro parâmetro, ele é onde inicia o meu recorte. Esse segundo parâmetro, que eu estou chamando aqui de fim, ele vai fazer o recorte e vai parar antes de chegar nesse fim. E o próximo elemento é o quanto a gente pula para ir de um elemento para o outro. Então, vou criar aqui como exemplo um recorte que eu vou chamar de F, que vai recortar esses 3 valores, 4.1, menos 7.2 e 5.8. Só que eu vou utilizar agora só índices negativos. Então, o meu recorte, se eu pensar como um recorte usando valores negativos, ele vai começar na posição menos 2. Eu quero que esse recorte vá até a posição menos 4. Então, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui eu tenho que colocar o valor que ele não chega, ele chega no menos 4. Ele tem que parar esse recorte antes de chegar na posição menos 5. Eu quero que o incremento que ele pule de menos 1 em menos 1. Então, eu vou ler esse recorte como o seguinte comando. Eu quero um recorte que comece em menos 2, que termine antes de chegar na posição menos 5 e que pule de menos 1 em menos 1. Então está aqui o meu recorte. Vocês podem ver que ele fez o recorte, então, indo de trás para frente. Vocês podem até misturar índices positivos e negativos. Eu não recomendo muito, mas é possível fazer. Então, eu poderia colocar assim, ó, o mesmo recorte. Então, começa na posição menos 2, esse valor 2.3, que não vai ser pego no recorte, ele está na posição menos 5 ou na posição 1. Então, eu posso colocar aqui 1. E pulando de menos 1 em menos 1. Vocês podem ver que ele dá o mesmo resultado. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu quero começar aqui o meu recorte, indo para trás, e eu não quero que chegue nesse valor aqui, que é o 2.3, que está na posição menos 5 ou na posição 1. Então, são 2 maneiras distintas de fazer esse mesmo recorte. Agora, uma das coisas mais interessantes da lista é que ela é um tipo dinâmico. Dinâmico no sentido que eu posso simplesmente criar uma lista vazia no início do meu programa e inserindo valores na minha lista à medida que eu vou executando esse programa. Agora, para fazer isso, eu quero fazer antes uma observação mais genérica sobre o Python. Uma coisa importante do Python que eu omiti propositalmente nesse curso até esse ponto é que o Python é uma linguagem fortemente orientada a objetos. Na verdade, em Python tudo é objeto, até mesmo um float é um objeto. Orientação a objeto provavelmente é um conteúdo que vocês ainda não conhecem, mas que o que a gente vai utilizar do Python de objetos é um conceito fácil de entender. A gente vai pensar em um objeto como uma variável que contém dentro dela variáveis e funções, como se fosse um pequeno algoritmo dentro daquela variável. Para acessar uma variável ou função de um objeto, a gente usa a seguinte notação. Eu tenho essa lista A
E essa lista é um objeto, então ela tem variáveis lá dentro. Como é que eu vejo quais que são essas variáveis e funções internas? Eu coloco depois do A1 ponto, aqui eu aperto a tecla Tab. Então, vocês podem ver que ela tem funções internas. A função que a gente vai estar utilizando é essa função aqui, append, que é uma função que adiciona um valor no final da lista. Eu vou fechar o console, vou apagar o código que a gente criou até agora e eu vou criar uma nova lista X que tem 0 elementos, uma lista vazia. Vocês podem ver que não tem nenhum problema, é só não colocar nenhum elemento dentro, só deixar os colchetes, essa lista está vazia, 0 elementos. Agora, se eu quiser, eu posso colocar x.append e o valor que eu quero colocar no final dessa lista, 10. Agora eu quero adicionar um outro valor no final dessa lista, um nome. Eu posso ir acrescentando quantos valores eu quiser. Então essa é uma característica bem interessante da lista, que ela é um tipo dinâmico, eu posso ir mudando o tamanho da lista à medida que o meu programa vai necessitando. Ele, apesar de parecer no primeiro momento bastante interessante para utilizar de forma geral num programa para tudo, ele tem um porém. Como que o computador lá na memória lida com listas? O computador sempre requer que você diga quanto de espaço você vai precisar utilizar. Então, uma lista, o que ela faz? Ela diz inicialmente para o computador, preciso de espaço para guardar tantos bytes. À medida que o programa vai rodando, e você vai colocando mais valores nessa lista. E daqui a pouco está na iminência de estourar esse valor que o Python tinha reservado na memória do computador para utilizar. Aí, o que a linguagem faz e que a gente acaba nem vendo é que é reservado um novo local para esse conjunto de dados, com o dobro do tamanho original. E daí esses dados são copiados para esse novo local e agora eu tenho espaço para colocar mais valores. Então eu vou colocando mais valores. À medida que chega próximo do final novamente, o que ele faz? A mesma coisa. Armazena um novo local, agora com o dobro do anterior, copia esses valores e assim por diante. Existem várias maneiras de se implementar esse tipo de estrutura de dados. Esse é só um exemplo, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que, em decorrência disso, uma lista pode ficar lenta, porque esse processo de acessar a memória, fazer cópia de uma lista, ele acaba ficando lento. Então, existe uma vantagem, que é você poder ter um tipo que vai mudando de tamanho. Você, ao utilizar a lista, nem vai perceber diretamente essa cópia vai ser feita lá na memória, por debaixo dos panos, vamos dizer assim. E a única coisa que você vai perceber é que, dependendo de como você criar o seu programa, isso vai ficar lento. Então, a gente ganha um lado, facilidade de armazenar dados, sem precisar especificar a priori o tamanho, e a outra fica mais lento. Uma aplicação, por exemplo, de listas para coletar dados de um sensor, por exemplo. Vamos supor que a gente cria ali um algoritmo para ficar medindo a temperatura através de um sensor que a gente liga lá na porta USB. E a cada 2 segundos ele manda o valor da temperatura para o meu algoritmo. Eu tenho que armazenar essa temperatura de alguma forma. Como eu não sei quanto tempo esse sensor vai ficar ligado e a cada 2 segundos eu tenho que armazenar um valor, a lista é uma estrutura de dados interessante para armazenar esses valores, já que a gente pode ir mudando o tamanho da lista à medida que os dados vão chegando.